É por isso que em período eleitoral, o político ele é católico, ele vai para a igreja, ele canta com o pastor, ele ora com o pastor, ele vai na macumba, ele vai no centro espírita, porque ele não é fiel a nada. Ele não tem coerência. E muitas vezes nós agimos assim, indivíduos completamente incoerentes. E toda a instituição espírita dependerá de quem a dirige, não tem outra forma. Como qualquer lar depende dos dirigentes do lar, do casal. Não tem outro jeito. Se as federações espíritas, as uniões regionais, no caso aqui tem essa denominação, não trabalharem o dirigente espírita, podem esquecer. A gente faz uma macro confraternização, reúne os espíritas todos, ensina coisas boas. Quando esse espírita volta para o seu centro, o dirigente é relaxado, não faz nunca. Ah, mas eu escutei lá, aquilo é coisa da capital. E não faz mesmo. Eu fui a uma cidade, que eu não vou dizer o nome, que é muito conhecida. E fiz um seminário a pedido do dirigente do centro. Fiz um seminário, trabalhei, expliquei. E durante o trabalho todo eu via que a turma se entreolhava. Né? E aí você vê que aquele problema está pipocando por ali. Continuei falando, vendi meu peixe. Meses depois eu recebo pelo correio um CD de alguém que gravou a reunião seguinte após a minha estada com o dirigente. E o dirigente dizia assim: o irmão Raul falou muito bonito, mas aqui vai ser como eu quero. Mas foi ele que me chamou. E aí alguém gravou e me mandou o CD. Eu ri muito e fiquei com muita pena. Porque ele não precisava nem me chamar. Era só ele continuar a fazer do jeito dele. Era o que ele queria. Vejamos só, são duas caras. Mostrar para o povo, está vendo como nós somos abertos, nós queremos orientação. Mentira. Esse é o tipo de dirigente que diz assim da tribuna: trouxemos para vocês o de volta. Para vocês, para ele não. Trouxemos para vocês a presunção encarnada. É muito complicado lidar com a criatura. Exatamente porque cada uma se acha num degrau. Pregava eu numa cidade de São Paulo. Cheguei, me assentei. E o dirigente assim muito espivitado e muito falante. Quando eu lido com pessoas muito falantes, eu me calo. Quando elas são caladas, eu falo um pouco mais para equilibrar. E aí ele foi me apresentar e disse assim para o povo: nós temos aqui o nosso irmão Raul, não temos que agradecer ele não, minha gente, porque ele não faz mais que sua obrigação, ele nasceu para pregar espiritismo. Eu disse: por que ele falou na minha frente? Que agora eu vou ter que responder na frente dele. E ele falou e me passou a palavra. Eu disse: como o nosso irmão, antes de começar a palestra, como o nosso irmão falou de público, eu preciso responder-lhe de público. É verdade que eu me sinto responsável pela pregação que eu faço. Acredito ter nascido para isto. Tenho certeza dos meus deveres para com o espiritismo, mas não para com esta cidade. Que eu posso pregar espiritismo everywhere. Eu posso pregar o espiritismo onde eu quiser, não preciso vir aqui. Se eu escolhi vir aqui, é um dever de vocês me agradecer. É um dever de urbanidade, de educação doméstica. Porque eu tenho o dever de pregar o espiritismo, eu só não tenho a obrigação de vir a esta cidade. E aí o povo aplaudiu. Fiz minha palestra, porque eu falei sem mágoa. Falei como quem educa. Porque ele fica falando bobagem, achando que a gente é espírita e é tolo. Digo, ele não podia falar isso de público, porque aquelas pessoas, muitas delas vão sair com aquela bobice na cabeça. Quando terminou a palestra, graças a Deus, a palestra saiu bem, ele me abraçou, chorou, pediu desculpa. Eu digo: aprenda a falar menos, querido. Quando a gente fala tudo que vem na cabeça, a gente começa a falar bobagem.
Um dirigente não tem esse direito de falar tudo que vem na cabeça. Ele tem o dever de aprender a pensar, contar até 10. Ele é dirigente. Olha quantas criaturas você tem sob sua responsabilidade. Aí você diz que elas não precisam me agradecer. Se elas não vão agradecer a mim, não vão agradecer mais a ninguém. Porque eu estou vindo de longe para pregar aqui, você disse que não tem que me agradecer. E eu não falei querendo o seu agradecimento, eu falei para corrigir uma tolice que você disse. Então é muito delicado lidar com direções no nosso movimento. Porque os nossos trabalhos estão em função das nossas personalidades. Pessoas vaidosas, presunçosas, donas da verdade, elas imprimem esse caráter no trabalho que fazem. Pessoas covardes, tímidas, elas imprimem esse caráter no trabalho que fazem. E aí fica mareando o movimento. Ora para cima demais, ora para baixo demais, e nunca no ponto de equilíbrio. Ou o sujeito fala pelos cotovelos e peca, ou ele se omite e peca. E Jesus nos disse, seja se eu falar sim, sim, não, não, o meio termo, né? O que é certo, o que é errado, mas eu tenho que falar. Daí é muito importante termos esses cuidados. Uma outra questão que Kardec levanta no texto é o fato do espiritismo acabar se afastando, ou os espíritas se afastarem do objetivo da doutrina espírita, que é essencialmente moral, diz o texto. Enquanto que os que se formarem segundo o verdadeiro espírito da doutrina espírita olhar-se-ão como membros. É muito importante que nós tenhamos esse objetivo do espiritismo sempre em mente. O objetivo básico do espiritismo é a nossa moralidade. É a nossa melhoria moral. Então, é fundamental que nós não percamos de vista qual é o foco do espiritismo: melhorar-nos. Ah, mas nessa encarnação eu não aguento, eu não dou conta, é muito difícil, é impossível. Mas lembremos o que Allan Kardec escreveu a respeito do verdadeiro espírita. É a única classificação do Livro dos Médiuns que Allan Kardec atribui duas denominações. Verdadeiro espírita, isto é, espírita cristão. Todo verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Mas como é que ele define no Evangelho segundo o Espiritismo o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Isso quer dizer que os espíritas não somos pessoas acima do bem e do mal. Isso quer dizer que somos espíritas, que os espíritas não somos pessoas sem problemas. Mas para sermos verdadeiros espíritas, é necessário que a gente esteja fazendo esforços. Esteja batalhando, lutando. Porque entramos na sintonia dos benfeitores espirituais que nos ajudam. É bonito ver Kardec dizer isto. Porque muita gente aponta dedo para os espíritas. Qualquer coisa que um espírita faça, se fala mais alto, fica irritado, fica vermelho. Você não é espírita? Não tem coisa mais irritante. Você não é espírita? Nós podemos fazer todo o bem do mundo que ninguém reconhece, mas se a gente fizer uma mancada, você não é espírita? Logo eles estão nos olhando. Logo estamos sendo observados. Daí, o foco do espiritismo é a nossa luta, é a nossa transformação moral. É demorado isso? É. Mas se eu não começar hoje, ficará mais demorado ainda. Se eu não começar agora, eu não darei conta disso tão cedo. É por isso que é importante que a gente trabalhe a si próprio. E quando nós assumimos a direção de um trabalho espírita, minha gente, isso não é motivo de glória, isso é motivo de responsabilidade. Eu vejo tanta gente lutando pelos cargos no movimento espírita. Brigam de tacape e foice pelos cargos.
que nem sempre desempenharão com êxito. Nós deveríamos nos batalhar pelos encargos. O bom é fazer. Não importa o nome que a gente tem. Há muitos anos eu estava pregando na região de Lages, e meu anfitrião era o saudoso general Souto Maior, que foi o fundador e durante muitos anos o presidente da Seara do Bem, que é um hospital pediátrico que há em Lages. E viajando com ele, ele me levava daqui para ali, para aquelas cidades todas da região, as pessoas o chamavam de tudo menos de general. Capitão, coronel, só faltou chamar sargento. E ele ria. E quando a pessoa se dava conta, me desculpe, general. E quando chegamos numa determinada cidade, alguém disse para ele: o senhor é tenente-coronel? Ele sorriu: olha, você pode me chamar do que você quiser, você só não pode errar no meu olerite. Porque senão influenciava no pagamento dele. Mas chamar de tenente, capitão, sargento, soldado raso, desde que pagasse como general, não podia errar no olerite. E eu gostei disso. As pessoas poderão nos chamar de qualquer coisa, só não podem mexer na nossa paz, na nossa alma. Não podemos abrir a nossa alma e deixar que as pessoas façam saladas mistas dentro dela. Na nossa intimidade só entra quem e o que a gente permite. Então vamos conversar, vamos falar, vamos debater, mas não vamos levar lixo na alma. Aí as pessoas ficam brigando por causa de cargos. Já conheci dirigentes espíritas que, quando foram destituídos de seus cargos, eles adoeceram. Um deles teve Alzheimer emocional. O lado emocional destravou o processo de Alzheimer, que possivelmente aparecesse mais tarde ou nem aparecesse. Porque ele foi ficando de mal com todo mundo que elegeu outro no lugar dele. E ele já era macaco velho na frente daquela instituição. Mas por que razão? Encontramos outros confrades, quando eles saem da direção de uma instituição, eles não voltam nunca mais lá. Eles só sabem trabalhar quando são dirigentes. Quando ser dirigente é um acidente. Mas ser trabalhador espírita é um direito que a gente tem, é uma honra. Servir na causa de Cristo, não importa se como soldado raso ou como general. O bom é servir. E quanto menos evidência a gente tem, mais tranquilidade a gente tem para trabalhar, porque ninguém está nos vendo. Mas se a gente pôs a cabeça acima d'água, as foices vêm. Olha lá o que ele está fazendo. Olha lá o que ele está fazendo. Olha lá, ele não é espírita, ele não é o presidente. Porque todo mundo nos aponta. Nós andamos no fio da navalha. Se a gente fala é porque falou, se a gente não fala é porque não falou. Se a gente faz é porque fez, se não faz é porque não fez. A terra é assim. Mas foi Jesus que estabeleceu: no mundo só tereis aflições. Então cabe a nós todos trabalharmos por essa honra de servir. Se formos guindados a algum cargo de direção, honrarmos isto, continuando a servir. Com a responsabilidade do timoneiro, né? Tem que levar essa embarcação para Porto Seguro. Mas a honra mesmo não é do título que a gente tenha, é do trabalho que a gente possa realizar. Senão eu vou me infelicitando. E nos lembramos do escritor que eu gosto sempre de citar, que é Charles Péguy, quando ele diz que é triste ver alguém ir para o inferno pelos caminhos do inferno, mas é lamentável ver alguém ir para o inferno trilhando os caminhos do céu. Ele aprende tudo de bom, mas ele não usa. Então ele está indo para o inferno da consciência,
pelos caminhos que levariam à felicidade. Ele pôs na cabeça, ele guardou no coração que o importante é o cargo que ele tem. E não é verdade. O importante é o encargo que ele assume. Não foi por outra razão que Jesus Cristo disse: bem-aventurados aqueles que forem na terra o servidor de todos. Esses serão maiores no reino dos céus. Ou, de acordo com a tradução, aquele que quiser ser maior no reino dos céus, seja na terra o servidor de todos. Então, a honra é de servir. É de servir. Ao administrador compete essa responsabilidade. Dá contas da tua administração. Mas o trabalhador trabalha. Hoje ele produz mais, amanhã produz menos, mas trabalha. Então é muito importante essa proposta de Kardec, que se baseia nos ensinamentos dos Espíritos. É fundamental, meus irmãos, que alguém que esteja à frente de um trabalho espírita conheça o Espiritismo. Não tem apelação. Como é que eu vou dirigir uma obra que eu não conheço os fundamentos? Eu não sei baseado em que ela está. Como é que eu dirijo uma obra espírita sem conhecer Espiritismo? Me respondam. E quando nós elegemos alguém para dirigir um centro espírita, que desconhece o Espiritismo, ele começa a trabalhar tudo menos o Espiritismo. Então ele quer construir uma sede com um minarete em cima, ele quer botar um quadro de Allan Kardec de 5,5 metros por aqui, o de Bezerra de 6 metros para cá, ele quer fazer coisas materiais, de destaque, mas ele não tem cuidado com as reuniões de estudos do grupo, com as tarefas sociais do grupo, com a harmonia entre os companheiros, com a confraternização da casa espírita. Ele não tem cuidado, ele não sabe que isso é o objetivo do Espiritismo. Ele faz campanha para se reeleger. Olha, se vocês votarem em mim, eu deixo todo mundo assistir a sessão mediúnica, hein? O outro lá não deixa, mas eu vou deixar. É porque ele não conhece. Então ele trabalha no centro espírita como quem faz a politicagem mais barata do mundo. Daí não se justifica que a gente eleja alguém para dirigir um centro espírita diante do desconhecimento tácito desse alguém com relação à doutrina espírita. Será um ato de extrema covardia com o centro espírita e de responsabilidade dos espíritas que o elegeram. Não tem argumento. Para ser dirigente espírita é necessário, indispensável conhecer Espiritismo. Não precisa ser doutor em Espiritismo, mas tem que conhecer os fundamentos do Espiritismo, as bases do Espiritismo, e continuar estudando para aprimorar seus conhecimentos. Como é que eu vou viver uma coisa que eu não sei o que é? Como é que eu vou viver uma mensagem que eu desconheço? Não há sentido. Como é que eu vou pôr para dirigir um trabalho mediúnico alguém que nunca tenha estudado a doutrina, nem o livro dos médiuns? O que é que vai virar essa reunião mediúnica? Como é que eu vou pôr à frente num departamento de doutrina, que organiza as palestras da casa, os cursos da casa, os seminários, se a criatura não conhece Espiritismo? Me digam como. Daí, há coisas que alguém tem que assumir, a despeito de qualquer condenação que venha a sofrer. Alguém tem que segurar essa corda.
Alguém tem que atirar essa âncora para segurar o barco. Não sei quem, mas alguém terá que fazer isto. Nós vamos deixando todo mundo fazer como quer para a gente não se indispor. Só que eu não me indisponho aqui, mas eu fico com um drama de consciência, que eu vou vendo o centro deteriorar-se, por causa da minha acomodação. Às vezes eu não quero assumir o cargo, não quero assumir o trabalho, então eu ponho uma pessoa que eu sei que não tem habilidades, eu sei que não tem conhecimento, eu sei que não tem o perfil, mas eu que não quero, eu ponho ele. E depois eu fico pondo defeito no que ele faz ou que ele deixa de fazer. Olha que covardia. Porque eu quero ficar acomodado, mas eu quero que saia tudo bem. Mas aquela pessoa que eu pus lá não tem condições de fazer com que tudo saia bem. Uma covardia terrível isso. Se eu quiser que os trabalhos funcionem bem, eu preciso colocar nas funções as pessoas ajustadas àquilo, com capacidade de fazer aquilo. E essa capacidade vai passar pelo conhecimento doutrinário. Claro que vai passar pelo amadurecimento moral, pela estrutura emocional, mas tem que ter, como pano de fundo, o conhecimento espírita, para que a pessoa se sensibilize com o espiritismo. Senão não dá certo. Senão não dá certo. Nenhuma casa vai para frente. Se a gente põe como presidente uma pessoa acomodada, que nunca pode ir lá, que nunca está lá, e aí cada um vai fazendo do seu jeito, aí tem o centro espírita que tem 10 reuniões, cada uma tem o seu dirigente, que não interage com os outros. Então são 10 centros dentro do centro. Como diz Emmanuel, é o centro no centro. As pessoas não dizem, eu frequento o centro X. Ela diz assim, eu frequento a segunda-feira. Eu frequento a quarta-feira. Eu frequento a sexta-feira. Então há um centro na segunda, um centro na quarta, um centro na sexta. Você conhece fulano e tal? Não, ele deve ser da segunda. Você conhece Beltrano e tal? Não, deve ser da quarta. Olha que perigo de esfacelamento. O centro espírita é o centro espírita. É o educandário básico da mente popular. Então não há sentido em nós termos um monte de reuniões com seus donos. Se tivermos vários trabalhos no centro, teremos os seus coordenadores, todos sob a supervisão de uma diretoria, de um presidente ou lá o que seja. De modo que, se não tivermos esses cuidados de conhecer a doutrina, o centro irá por água abaixo. Eu vejo muita ignorância com relação ao espiritismo na figura de muitos dirigentes, mas muitos mesmo, lamentavelmente. Eu recebi um e-mail, faz uns 2 anos, de um cidadão que disse o seguinte: o pessoal lá do meu centro entendeu que eu tenho condições de ser o presidente do centro, e eu quero ser um bom presidente do centro. Por isso eu quero fazer umas perguntas para o irmão Raul me responder. Mas já quero advertir ao irmão Raul que vai ter que fazer uma pesquisazinha para poder me responder. A carta dele para mim. Eu ia ter que fazer uma pesquisa para responder para ele. Quando eu fui abrindo, havia 198 perguntas. Eu digo, ele vai ser presidente do centro, mas não às minhas custas. Aí eu apertei aquele botão lindo que tem no meu computador, chamado Del. Aquilo dá uma estesia na gente, porque é um abuso. É um abuso. Alguém me mandar, e mandar a qualquer, 198 perguntas
para eu responder para ele, a fim de que ele seja um bom presidente de centro, com essa literatura espírita que a gente tem. Eu nem respondi. Apertei aquele sagrado botão. Del. 198 perguntas. Eu digo, eu não acredito no que eu esteja lendo. Mandei para vários confrades. Vejam se isso é possível. Porque se eu contar, ninguém acredita. Raul, como é que o sujeito tem essa cara de pau? Eu digo, tem. Mas o pior foi quem o elegeu para ser o presidente do centro. 198 perguntas. Era mais pergunta do que tem no livro Diretriz e Segurança comigo e com o Divaldo. Aí eu respondo aquilo tudo para ele, tinha que fazer uma pesquisa, segundo ele, né? E se ele concordar comigo, tudo bem. Se ele não discordar, ele apaga tudo. E meu trabalho foi por água abaixo. Eu digo, nunca. Nunca. Outro me mandou um trabalho de Campinas. Levou 2 dias para baixar no computador. Eu digo, gente, o que está acontecendo? Deve ser vírus. E ia baixando, devagarzinho, devagarzinho. Quando baixou tudo, era um romance de 500 páginas. 500 páginas. Entupiu o meu computador. E aí, ele mandava o romance e encimava o romance dizendo assim, é um romance que eu escrevi, gostaria que o irmão Raul fizesse a caridade, olha a palavra que ele usa, a caridade de lê-lo, analisá-lo, escrever um prefácio e arranjar para nós uma editora. ...500 páginas. Aí aquilo eu não podia mandar para os outros, que eles iam levar 2 dias baixando aquilo, mas eu fui naquele botão lindo. Adoro aquele botão. Não, a coisa mais linda que existe no computador é um botão com 3 letrinhas, no meu são 3 letrinhas, Del. E foi para o espaço. Aquela loucura toda, porque é um desrespeito. Porque se a pessoa me pergunta, se eu mandar para você um livro assim, você analisa? Eu digo, não tenho tempo, não posso, não consigo, não quero. Mas a pessoa manda, faz todos os pedidos, acreditando na nossa estupidez. E o mundo não é assim. De modo que é muito complicado dirigir. Porque você tem que dizer sim e você tem que dizer não. E quando você diz não, a turma não gosta. Para você ser bonzinho, querido, amado lá atrás, tem que dizer sim para todo mundo, e você não pode. É como educar filhos. Se você disser sempre sim para os filhos, é uma tragédia. Se disser sempre não, é outra tragédia. Tem que modular, tem que saber o momento de dizer sim, o momento de dizer não. Como se diz o sim e como se diz o não. De modo, meus irmãos, que é complicado. Temos essa necessidade da disposição para prestar serviços, para trabalhar. Nós trabalhamos afanosamente para ganhar o pão diário. Alguns caviar diário, mas todos trabalham. Mas é gostoso a gente saber que está realizando um trabalho sem necessidade de cobrar salário. Nós estamos dando ali a nossa boa vontade. Uma hora que a gente poderia estar descansando, a gente doa a uma obra do bem, e isso nos faz bem. Então, essa intenção de servir precisa estar presente na nossa figura de dirigentes. Porque há muitas dificuldades que o dirigente tem que enfrentar. Todas as dificuldades que chegam na instituição batem direto no dirigente. Depois ele distribui, ele chama esse, ele chama aquele, ele conversa, mas primeiro chega nele. Então ele tem que ser munido de paciência, de muito espírito de fraternidade, tolerância, mas de muita firmeza no bem. Para a turma não arrastá-lo para baixo.
Ele só agradará enquanto disser sim para as pessoas. Mas um dirigente que disser sim a vida inteira, ele está frito. Tem que saber pôr o pé no freio. Aqui nós vamos parar. Aqui nós vamos parar. Não podemos ir adiante. Na dúvida, o que é que a doutrina espírita diz? E vamos para lá, vamos buscar, vamos ler. Daí é importantíssimo esse espírito de equipe. O dirigente não é ele sozinho, é ele com a sua equipe. Há pessoas que não sabem trabalhar em equipe. Elas vão para a reunião de diretoria, mas já levam todas as decisões prontas para os outros dizerem amém. Aí os outros não dizem amém, aí sai briga. Porque não pode ser assim. É justo que o dirigente leve suas ideias, as exponha, olha, eu pensei isso assim, o que é que vocês acham? Agora deixa que o povo debata, discuta, etc. Mas ele já leva tudo pronto. E não quer que debata, e não quer que se discuta. Não é um bom dirigente. É uma direção autocrática. Não é uma direção democrática. Mas temos que ter muito cuidado com essa democracia no centro espírita. Porque no nosso país, a mentalidade de democracia é a gente fazer o que quer, sem prestar conta a ninguém. Isso não é democracia. Isso se chama bagunça. Casa da mãe Joana. A democracia existe quando nós ouvimos todos os diretores, discutimos, damos voz e vez. Então nós temos uma direção democrática. Mas não é essa democracia de que tudo que a gente quer é que tem que vigorar. Não, não. Democracia em que nós só temos direitos. Não é isso, democracia. Dessa maneira, não deveremos desenvolver no centro espírita uma direção autocrática, em que o presidente ou o dirigente é que manda em tudo e está acabado, e nem essa democracia às avessas, em que eu tenho o direito de fazer tudo e não tenho deveres com nada. Para que haja democracia, a noção de direitos e deveres tem que estar como pedra de toque dessa relação. Mas quem é que põe o guiso no pescoço do gato? O medo de se indispor, o medo de aborrecer fulano, beltrano, vai fazendo com que a gente venda o espiritismo a grosso e a retalho. Depois nós vamos responder por isto. Aí vem o Filomeno de Miranda, por meio de Divaldo Franco, falar do Hospital Esperança, que recolhe os espíritos atormentados, enlouquecidos no além, porque não cumpriram com seus deveres. Aí começam esses indivíduos a comunicar às sessões mediúnicas, pedindo socorro, apoio, ajuda, quando nós estamos podendo arrumar isso agora. Acertar isto agora. Saber trabalhar em equipe, minha gente. Saber delegar. A gente ensina e delega. Senão a gente funciona como muitas mães que não deixam os filhos aprender, porque ele não sabe fazer. Eu vou ter que fazer de novo. Mas a gente ensina uma vez, ele erra, ensina duas vezes, ele erra, ensina três vezes, ele erra, até que ele aprende para sempre. E se ela não ensinar, ela vai ter que fazer para ele para sempre. No centro espírita também. Eu prefiro fazer, porque fulano não sabe. Mas ele não sabe agora. Da segunda vez vai melhorar, da terceira vez melhora mais, até que ele fique esperto nisto. Distribuir tarefas.
Às vezes eu chego em alguns centros espíritas, que eu visito muitos centros espíritas, Brasil afora, mundo afora, e acho o presidente assim, quase infartando. E ele faz questão de mostrar que ele está sofrendo, que ele está trabalhando muito, mas eu olho na cintura dele e tem todas as chaves do centro. Ele é que abre todas as salas. Então precisa o evangelizador. Seu fulano, ele corre lá para abrir a sala. Mas por que ele não deixou a chave com o responsável lá? Aí a sala mediúnica, seu fulano, aí ele corre. Então ele adora ser a vítima dos confrades. E a isso se chama vaidade, orgulho e presunção. Quando eu não confio em ninguém, as chaves todas estão comigo. E ele canta, se não fosse eu aqui, aí eu penso, o centro estaria melhor. Mas só penso, só peco por pensamento. Mas é tão triste ver a criatura, que ela faz de tudo para se exibir como uma grande sofredora, tudo é ela que faz, tudo sou eu, mas é porque ela não confia em ninguém. As pessoas estão querendo trabalhar, mas ela não concede, não abre, não socializa. Vai morrer mesmo. Porque é um centro espírita. Se eu tenho todas as chaves, se eu tenho a chave da bomba d'água e a chave da sessão mediúnica, é claro que eu vou infartar. Então nós precisamos preparar os companheiros que vão chegando. O Espírito Camilo me disse quando fundamos a Sociedade Espírita Fraternidade: meu filho, nunca espere que os companheiros trabalhadores cheguem prontos. Prepare-os. E fomos investindo tempo em prepará-los. Havia muitos jovens na nossa fundação. Então eu viajava, levava 2, 3 comigo. 1, 2 comigo. E eles foram vendo, eles foram sentindo, eles foram conhecendo, eles foram conversando com outras pessoas. Vamos para 30 anos de instituição, o ano que vem. E aqueles moços que eu levava comigo, que iam comigo, que aprendiam comigo, hoje são pais e mães de família, todos estão lá para eu poder estar aqui. O centro funciona, o remanso funciona sem a minha presença física. Que vitória, que bênção! Senão estaria lá com todas as chaves, desesperado. Não, estou aqui. E eles estão lá fazendo um trabalho excelente. Que quando eu chego eu vejo, meu Deus, eu não faria melhor. Mas porque eu segui a orientação do Camilo, prepare-os. A cada semestre, reunia todos os trabalhadores, eram poucos, reunia todos. Passávamos uma tarde, cada setor dizia das suas dificuldades, das suas facilidades, das suas dúvidas, disso, daquilo, sem falar do dia a dia. Raul, preciso conversar com você, vamos dar uma sentada. Sentava ali, num cantinho, e aí falava, comentava, não sei o quê. É por aqui, é assim, é assado, observe isso, leia no livro tal, está no livro dos Espíritos, veja no livro dos Médiuns. E a turma foi crescendo. Para eu poder hoje estar pelo mundo afora, só pude fazer isto, só posso fazer isto, porque o Espírito Benfeitor me ensinou a formar os companheiros. E quando eu estou fora, eles são mais rígidos do que quando eu estou em casa. Quando eu estou lá, dizem, não, Raul está aí. Mas quando eu viajo, todos se fecham em copas, em torno de Kardec, porque foi outro trabalho que o Espírito Camilo me ensinou a fazer. Aqui, meu filho, não faremos o que a gente acha, faremos o que a gente deve. A gente faz o que acha na casa da gente. O centro espírita é a casa de todos. Então sempre foi assim. Mas reuníamos todos, conversávamos, debatíamos. Eu dizia por que sim ou por que não e deixava. O que vocês acham? Leia aí no texto. O que diz aí Kardec? Então não digo isso aos senhores para me ufanar. Digo como um exemplo de que é importante formar equipe. E se um falta, outro falha, não há problema. Cada grupo de evangelização, cada sala com alunos, nós tínhamos 3 evangelizadores, que tínhamos muitos jovens. 3 em cada sala. Aí as turmas foram crescendo, 2 em cada sala.
E mantivemos até hoje 2 em cada sala. Então eles preparam juntos, estudam juntos, toda a equipe. E é natural que um dia um não possa ir por um compromisso, o outro não possa. Mas a obra vai embora, tranquilo. A obra social, Remanso Fraterno, a mesmíssima coisa. Temos a escola com professores, uma escola comum. Serviço médico, odontológico, etc., com voluntários. Tudo funciona, tudo andando. Enquanto eu estou pelo mundo, pregando a doutrina. Trabalho de equipe. Aquele povo que está lá, prega o Espiritismo comigo. Porque se não fosse aquele povo que está lá, eu não teria a possibilidade de estar pelo mundo cantando a mensagem do Espiritismo. Se eu tivesse que cuidar das crianças, eu pessoalmente, não poderia viajar. Então, quando eu estou lá, eu estou lá. Quando eu preciso sair, eu saio e eles cuidam. A formação de equipes. Então, nós formamos uma equipe junto ao departamento de doutrina. Não é uma pessoa sozinha decidindo toda a doutrina do centro. Tem uma equipe para ler os livros que chegam, para observar os livros que não são doutrinários e que chegaram lá no centro, alguém doou, chegou na livraria. Tem que ter isto. Hoje em dia é um aventureirismo geral. Todo mundo publica, todo mundo lança, todo mundo vende, todo mundo compra. E a gente saber o que vai pôr na nossa livraria do centro. Não pode pôr tudo, não. A menos que o objetivo do dirigente espírita seja ganhar dinheiro. Se for divulgar a doutrina, não pode colocar tudo. Se for ganhar dinheiro, aí tem outras coisas mais fáceis até, do que vender livros. É importante essa coerência. Os companheiros que vão dirigir a mediunidade, é uma equipe. Tem o dirigente, mas ele forma uma equipe. Para que estudem, debatam. O pessoal da assistência social tem o responsável com a sua equipe. Porque não é fácil trabalhar na assistência social. Como falamos, tem a campanha do berço, o trabalho de bordado, de costura, a campanha do quilo, e o almoço, a refeição, o material escolar, seja o que for que o centro tenha para dar. Então, temos os incumbidos, os encarregados daquilo. Há muito trabalho a ser feito nos centros espíritas. E, por isso, temos que montar equipes. Equipes sintonizadas, equipes afinadas com a doutrina espírita. Porque na hora que um estiver derrapando, o outro segura. Na hora que um estiver escorregando, o outro puxa. Por isso a equipe é importante. De modo que é importantíssimo não nos isolarmos. Eu não sei trabalhar com ninguém. Eu só sei fazer eu mesmo. O que é isto? O rei solar, que podia tudo, foi buscando 12 companheiros para montar junto com ele uma estrutura para levar o evangelho a toda parte. Depois 72 criaturas para irem 2 a 2, levando o evangelho a toda parte. Jesus se valeu de 12 companheiros. Ele que podia tudo, para ensinar os companheiros como trabalhar. Cada um tinha uma tarefa dentro do grupo dos 12. E ele supervisionava. De modo que nós não deveremos abrir mão da equipe. Não deveremos nos isolar. Sempre que nos isolamos, ficamos mais sujeitos à fascinação. Porque nós ficamos os donos da verdade. Eu é que sei, meu jeito é melhor, se não for como eu gosto, não sairá, se não for como eu faço, não ficará bom. E isso é uma forma de desrespeitar os outros, os companheiros, o trabalho dos outros. Tudo que o outro faz tem defeito. O que eu faço é que é perfeito. Veja que doença. Vejamos como é sério. Mas o nosso movimento está assim. De criaturas que foram guindadas a uma posição de destaque no centro espírita.
sem nenhum preparo emocional para isto. É muito importante que nós nos demos conta dessa realidade. O Espiritismo exige de nós seriedade. Senão, não conseguimos chegar lá. São 17h15. Retomamos aqui nosso trabalho, há pouco mais de 1 hora, e eu gostaria que a gente desse uma respirada mais, só 15 minutinhos. Às 5h30, voltamos, para que nós avancemos, ouçamos a segunda parte das respostas, avancemos na quarta parte do nosso trabalho, os compromissos e omissões, e já emendamos com a nossa fase de perguntas e respostas. Meus amigos, vamos ver a segunda questão proposta, que era do levantamento dos cuidados, que esses textos nos sugeririam para o centro espírita. Que cuidados podemos tirar disso aí? Então vamos começar do Sóstenes agora, aqui para lá. Bom, nosso grupo, na primeira problemática que nós havíamos escolhido, que é a questão da divisão e afastamento, as nossas sugestões seriam cuidar das situações internas com diálogos fraternos, eliminar a possibilidade dessas questões, muitas vezes sugeridas, para que provoque afastamento, divisões, sejam dirimidas com base no estudo da doutrina e nos preceitos doutrinários. Fortalecer os estudos da obra espírita e clarear essas mesmas discussões com antecedências, porque muitas vezes elas chegam às reuniões e se tornam fatores de divisões. E no segundo tópico, onde ressaltamos a essência da caridade, seria dialogar com firmeza com os companheiros e a prática da fraternidade. Outro grupo, Biri. Então vamos lá. Foi uma tempestade de ideia bastante boa. Brainstorm. Uma inundação. Agora eu vou tentar, com licença ao grupo, tentar retirar dali os afogados ali, porque as ideias fervilharam. Então, dentro do contexto dos melindres entre os da equipe, que rompe a harmonia do trabalho, do grupo, enfim, e do afrouxamento da unidade doutrinária, que foram os nossos 2 tópicos. Ressaltando que nós deduzimos, até pela leitura, que os grandes geradores de tudo isso, como espíritas, nós não podemos esquecer que é a fragilidade de todos nós. E por essas fragilidades nos tornamos alvo muito fácil da obsessão por fascinação e esses ataques sutis que geram os melindres e o afrouxamento da doutrina. Os cuidados que nós sugerimos seria, do ponto de vista administrativo doutrinário, avaliações mais constantes. Essas avaliações seria uma forma de, quando tivermos esses problemas dentre os da equipe, podermos discutir isso de frente, levantar dados, informações, diminuindo assim o contexto dessas dificuldades, evitando as panelinhas e tal. A gente traz o grupo, discute, nesse exercício importante da humildade. E na questão do afrouxamento da unidade doutrinária, e também dos melindres, a gente vai colocar o conhecimento, o estudo, obviamente, mas esse conhecimento num primeiro patamar. Conhecer apenas não seria suficiente, mas esse conhecimento levando a questão do sentimento. E nesse sentimento que a gente vai trabalhar o pseudo-amor de um lado e o falso amor e a intolerância do outro lado. Quer dizer, nem sendo conivente nas questões de verificar os melindres que ocorrem dentro do movimento espírita,
nem sendo leniente, não empurrando, enfim, a sujeira por debaixo do tapete, por julgar que um companheiro X ou Y tenha um problema que a gente não possa tocar nesse ponto, pode, porque a doutrina é que tem que ser preservada, mas também não sendo intolerante. Então, essas reuniões que nós sugeriríamos aqui seria exatamente para que fomentemos e saiamos desses sentimentos distorcidos para um sentimento melhor, retirando o ego que ainda todos nós carregamos, porque se alguém chega para a gente e fala, olha, Bira, tua palestra foi terrível, você errou aqui, errou ali. Óbvio que o meu ego gordo, do jeito que vai achar ruim, mas é um exercício para mim caminhar, segundo até a nomenclatura de Joana de Ângeles, sempre coloca em seu livro, para o self, que é a construção de minha intimidade maior. Então, esse conhecimento, no patamar do sentimento, para futuramente a vivência, seria o contexto pelo qual sugerimos os cuidados que nós devemos ter. Conhecimento, sentimento, vivência e avaliações doutrinárias e administrativas. Obrigado. Raul, nós colocamos os cuidados que temos que ter para não aceitar as questões irritantes, as questões dos sistemas divergentes, e o estudo aprofundado e a vivência e a prática da doutrina espírita, e das obras fundamentais da codificação, as obras fundamentais da doutrina espírita e as complementares, para não aceitar esses sistemas divergentes. Aí você falou hoje, há pouco, essa presciência do codificador, de prever que iam acontecer sistemas. E no grupo nós levantamos essa questão, que o texto que você nos deu foi da Revista Espírita de fevereiro de 62. Na revista de 66, ele aponta um sistema divergente, 4 anos depois. O sistema era o espiritismo sem os espíritos. E ele analisa como eles queriam só fazer espiritismo filosófico e não queriam colocar os espíritos, e Allan Kardec taxativo. Não, a doutrina sem os espíritos não é doutrina. Então, 4 anos depois, veio a comprovação por ele próprio, né? O segundo cuidado que temos que ter é, chegamos à conclusão, o grupo, resgate dessa religiosidade, afetividade, compaixão, humildade, moralidade, trocando conhecimentos, experiências, esclarecimentos, procurando no espiritismo aquilo que nos pode melhorar, combatendo assim a suscetibilidade, a inveja e a desconfiança. Os cuidados que nós entendemos é o comprometimento com a causa, a afetividade, harmonia, caridade, fraternidade, o estudo da doutrina espírita, o trabalho pelo progresso moral e a humildade. Obrigado. Bom, nós tínhamos levantado, então, 2 pontos, né? Tínhamos observado aqui como de destaque essa tática das divisões, né? É um fato constatado que existe essa tática para dividir os grupos nas casas, para dividir os espíritas, e o campeonato da insensatez. Destacamos esses pontos e observamos que a total falta de sentido da rivalidade que existe. A insensatez da rivalidade, como ele coloca aqui no texto, né? Se todos, então, estamos sob a lei do amor, falamos de unificação, não tem sentido nenhum essa rivalidade, né? E, na verdade, se todos queremos ou temos os mesmos objetivos, né? O que nos leva, então, à rivalidade? Se todos nós queremos a mesma coisa, então isso nos volta os olhos para nós mesmos, né? E para refletirmos o que nos leva a isso. Então, o que se busca, então, com a doutrina espírita? Então, não é a mesma coisa, não é, né? Que paixão, que vício nosso está nos levando para essa rivalidade. E como meios, então, condutas a serem adotadas, nós vemos como importante o conhecimento, o estudo da doutrina espírita, e a partir desse conhecimento, desse maior estudo da doutrina espírita, nós precisamos ter um maior compromisso com ela mesma, com a doutrina, porque muitas vezes as dificuldades que nós vemos é porque acabamos tendo mais compromissos com as pessoas do que colocamos
compromisso com as pessoas acima do compromisso com a doutrina. Então, existe uma divergência, alguém não concorda com algum ponto de vista, já é motivo para se criar essa rivalidade, criarem-se grupos, partidarismos, né? Então, porque, na verdade, o compromisso não está sendo com a doutrina espírita, mas com esta ou aquela pessoa. E vemos uma necessidade da conscientização de que a causa é do Cristo, não permitir também o automatismo, né, estarmos ali, humanizarmos mais os relacionamentos na casa, a necessidade de uma maior fraternidade, mas também a vigilância em relação à fidelidade doutrinária, né, o que seja o meu falar sim, sim, não, não, é um sim, sim, não, não, não aos berros, mas é um sim, sim, não, não firme, né, fraterno, mas o sim, sim, não, não. Kardec mesmo cita, né, aquele texto da Revista Espírita, em que ele fala que se dois irmãos estiverem, né, divergindo, ele vai ficar com aquele que tiver mais caridade. E, muitas vezes, nós erramos por isso. Muitas vezes, até apontamos o erro, mas apontamos de uma maneira mais equivocada, mais errada ainda do que aquele erro que nós apontamos, né? A nossa forma de apontar o erro é até mais repugnante do que o próprio erro que a gente quer corrigir. E foram estes os pontos maiores aí que nós levantamos, o cuidado também com a perda de foco, como o Raul já aqui falou muito bem, né? Nós nos distraímos com perfumarias, então se Chico é a reencarnação de Kardec, ou se Espiritismo é religião, ou brigas por palavras, nomenclaturas, e isso é só também uma tática para a nossa distração, para nós nos distrairmos do verdadeiro objetivo aí da proposta da doutrina espírita. Então, a vigilância e o compromisso, acima de tudo, com a doutrina espírita e não tanto com as pessoas. Obrigada. Os nossos 2 pontos foram manter o verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, e cuidado com sistemas divergentes. Os cuidados que o grupo levantou foi, além de ter toda uma estrutura doutrinária, um foco no objetivo da doutrina, que é a moral, humanizar as relações, desenvolvendo as relações interpessoais, o cuidado dos trabalhadores uns com os outros e de cada um consigo mesmo. Enfim, o trabalhador deve amar-se para conseguir amar o próximo. Os nossos 2 pontos que nós levantamos no primeiro item foi a necessidade da vitalidade da casa espírita, que não há sem a fraternidade, e o verdadeiro objetivo, que é a moral. E nós dividimos em 2 grupos de ações. Um primeiro grupo de ações filosóficas, que seria de transformar a nossa cultura ocidental do conhecimento, que é exterior, para a vivência, transformar isso em sabedoria, para uma vivência daquilo que nós sabemos, estudando a doutrina e chegando ao nosso autoconhecimento. E um segundo grupo de ações, que seriam ações práticas, que seria de promover a reflexão entre os trabalhadores, a respeito do objetivo da doutrina espírita, dessa fraternidade que vitalizaria a casa, através de confraternização, vivências, encontros de trabalhadores, seminários, e, especialmente, que as reuniões de trabalho da Casa Espírita tivessem maior afetividade, que houvesse uma humanização dessa administração da Casa Espírita. E, finalmente, não ter em mente o lema do trabalho, solidariedade e tolerância. Pouquíssima coisa a acrescentar, mas, então, nosso grupo pensou também nos sistemas externos, que afetam o sistema espírita, e no sistema do próprio centro espírita, que, às vezes, está em desarmonia com o sistema filosófico. É possível compreender isso? O sistema... Tem que verificar isso. Sim. A forma como organizamos a própria estrutura do centro espírita pode não estar convergente com a proposta espírita. Então, nós temos lá um quadro de referências. Nós desejamos verdade, transparência, afetividade, uma relação mais aberta, mais íntima. E os nossos sistemas, as nossas culturas, as nossas regras organizacionais impedem que isso se verifique na prática. Então, nós concordamos também que vale a pena repensar sobre a harmonização do sistema organizacional com o sistema filosófico, tanto quanto
na prática, a intensificação das experiências de grupo, um exercício mesmo, um treinamento dessas virtudes, porque a exortação pura e simples não tem sido suficiente para evitar rupturas, dissensões, brigas pelo poder, articulações sombrias no próprio movimento. Então, assim, será necessário que nós repensemos a criação de regras, de normas, para estabelecermos na organização espírita uma cultura capaz de permitir que os valores centrais do nosso sistema referencial filosófico se verifiquem. É muito importante, quando nós nos reunimos para analisar os textos kardecianos, tendo em vista o caráter de atualidade que eles têm. A nossa impressão é que esses textos seculares foram escritos ontem para o nosso trabalho de hoje. Porque o que Kardec verificou ao seu tempo, os problemas com os quais ele já se defrontava com o pequeno número de grupos espíritas de sua época, já nos dão conta de que esse é um problema da alma humana. Desde que há ser humano no mundo, o bicho é complicado. Então nós começamos a prestar atenção que quando Jesus Cristo já dizia que a seara é grande e os trabalhadores poucos, já nos acenava com o fato de que gente para pegar no arado não ia ser fácil encontrar. Foi Jesus que disse. Allan Kardec vai depois afirmar, conforme nós lemos no Obras Póstumas, que ele era sozinho para fazer tudo. Eu sou sozinho para fazer tudo. Então ele foi dando prioridade às correspondências mais urgentes, deixando de lado as cartas sociais, que ele não tinha tempo de responder. Nós encontramos no Obras Póstumas. Mas depois nós vamos achar Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos que o discípulo nunca seria maior que seu mestre, que ele era o ramo verde e os discípulos as varas. Ele era a vinha e os discípulos as varas. Então ele dizia, se tudo isso fizeram ao ramo verde, o que é que não farão ao lenho seco? Para dizer que o discípulo não será superior ao seu mestre. O mestre representava a rama verde, a vide, e os discípulos, os que sustentavam isto. O lenho seco, as varas. Se há alguém que não respeite o fruto verde, a folha verde, a vergôntia nova, como é que vai respeitar a vara seca que segura essa parreira? Então ele nos deixou com bastante clareza quanto às dificuldades a serem vencidas na vivência do mundo. E por fim nos diz ele assim, no mundo só tereis aflições. Até porque, se trouxermos esse ensinamento para o nosso meio, nós nunca sabemos de onde virá o próximo problema. Onde é que vai espocar a próxima dificuldade? Porque o ser humano é pródigo em dificuldades. É pródigo em criar problemas. E só que a gente não sabe de onde é que ele virá. Mas estamos alertados, advertidos, para o fato de que não fugiremos dos problemas. No mundo só tereis aflições. De todos os tipos. Porque cada trabalhador espírita é um membro de uma família. É um cidadão, é uma cidadã, vivendo a vida no mundo. Então existem aflições ao nível da família. Quando se pensa na educação dos filhos, no conduzimento dos filhos, no mundo complicado que é o de hoje. Quando se pensa no emprego, na perda do emprego, na dificuldade dos salários, no poder de compra da criatura comum,
Tudo isso aflige. Quando analisamos os problemas de saúde que todos nós enfrentamos, em nosso próprio corpo ou naqueles que nos são próximos, afins, familiares, nós pensamos no problema das intempéries. De repente fazemos uma programação para a vida e o mau tempo não deixa, e o granizo não deixa, e a nevasca não deixa, e o frio, a geada não deixa, a enchente não deixa. Então nós vivemos num mundo onde só há aflições. As coisas nos afligem sempre. Mas os Espíritos reconhecem que muito desse sistema afligente se deve ao nosso desconhecimento das coisas. Na medida em que vamos aprendendo a conhecer a vida, as leis, as coisas, os problemas do mundo nos afligem menos. É como se já os esperássemos e tivéssemos um recurso, um quebra-mar, para suportar esses embates, essas ondas tremendas, que muitas vezes nos encontram de surpresa, nos encontram desprevenidos. De modo que, quando pensamos nesse mundo onde só há aflições, e trazemos o que diz respeito ao nosso meio, ao nosso movimento, é claro que vamos encontrar no nosso meio também as aflições intensas. Daí, vale a pena reconhecer com Kardec o que ele nos propõe.